Olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Quem está falando é o professor Claudinei. Vamos resolver as atividades de física do primeiro ano do volume 3. As atividades do plano de estudo doutorado do primeiro ano, uma apostila do estado de Minas Gerais. Vamos resolver as atividades da semana 2, especificamente o exercício número 5. Pessoal, tome cuidado com esse exercício. Tem um pequeno detalhe que iremos discutir nesse exercício. Devido a esse detalhe que é relacionado à segunda lei de Newton, irei propor para vocês um exercício que iremos resolver esse exercício. Iremos demonstrar a segunda lei de Newton. Tudo bem? Então, o exercício 5, ele fala que uma força F atua em um disco de gelo seco, que desliza sobre uma superfície horizontal com uma velocidade v. A tabela abaixo fornece valores de força e de aceleração para esse disco de gelo seco. O item A, ele quer que construa o gráfico da força em função da aceleração. É dado a seguir. A força é dada no eixo Y e a nossa aceleração é dada no eixo X. Então, para o valor da força de 0,1, eu tenho que a minha aceleração é 0,4. Para a força de 0,3 newtons, eu tenho que a minha aceleração é 0,8. Aqui temos o formato do gráfico, que tem uma certa inclinação para a força de 0,1 até a força de 0,5, dadas as suas acelerações. Depois, quando aplicamos uma força de 0,5 até 0,8, o comportamento é de uma reta constante. A sua força está aumentando de 0,5 para 0,8, mas a aceleração é mantida constante. Depois tem um aumento com a força aplicada da sua aceleração. Então aqui nós temos o comportamento do gráfico da força em função da aceleração. Porém, será que de acordo com a segunda lei de Newton está correto? A segunda lei de Newton nós temos que a resultante das forças que estão presentes no corpo é igual à somatória das forças, que é igual a massa vezes a aceleração. De acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à resultante das forças que atuam nesse corpo. Se eu aumento a minha aceleração, a minha força aumenta de forma proporcional. Se eu dobro o valor da aceleração, o valor da resultante de forças ele vai dobrar também. Se eu diminuo o valor da minha aceleração, o valor da minha resultante irá também diminuir de forma proporcional. E a aceleração e a resultante das forças têm o mesmo sentido e a mesma direção. Então aqui nós temos um exemplo de um bloco que está sendo aplicado uma força nesse bloco, da esquerda para a direita. Tem uma força contrária, que pode ser a força de atrito entre o bloco e a superfície. Vamos ter uma resultante dessas duas forças, que têm a mesma direção, porém sentidos contrários. Então, a resultante dessas forças vai ser igual à somatória das forças, que é a força que está sendo aplicada menos a força contrária. Isso vai ser igual a massa vezes aceleração. O gráfico da aceleração em função da força que é resultante sobre uma dada massa é uma reta que passa pela origem. Então, nós temos o gráfico da aceleração em função da força. Eu tenho os valores da aceleração e da força resultante. Eles são diretamente proporcionais. Se eu dobro o valor da minha aceleração, a minha força também vai dobrar. Se eu triplico a minha aceleração, a minha força resultante também irá triplicar. Aqui nós temos o comportamento do gráfico aceleração em função da força. Ele é diretamente proporcional. Ele é uma reta inclinada. Será que no exercício anterior, exercício 5, esses valores são proporcionais? Então, nós temos novamente o gráfico da força em função da aceleração. Vamos calcular o valor da massa para a força de 0,1 newtons e a aceleração de 0,4. A somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração. A força que está sendo aplicado é 0,1. Esse exercício ele fala que foi aplicado o valor de uma força F. Porém, não fala se essa força é resultante ou não. Se tem uma força contrária a essa força que está sendo aplicada, que pode ser a nossa força de atrito. Ele só deu para a gente o valor da força que está sendo aplicada. E esse valor é 0,1, que é igual a massa que devemos calcular vezes
aceleração. Passando 0,4 dividindo, obtemos para a massa o valor de 1,4 kg. Qual que é o valor da massa para a força de 0,3 N e a aceleração de 0,8? Utilizando a mesma fórmula, que a somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração, substituindo os valores, obtemos que a nossa massa é 3/8 kg. Ou seja, a massa para uma força e aceleração é diferente para outros valores. Então, para a força de 0,1 newtons e a aceleração de 0,4, obtemos que a massa é 1 dividido por 4 kg. E alterando os valores da força, agora a força que foi utilizada foi 0,3 e a aceleração de 0,8, obtemos que a massa é 3/8 kg. O valor das duas massas diferentes. Então, nesse caso, os valores de massa são diferentes. Então, a aceleração ela não é proporcional à força. A própria tabela nos fornece essa informação. Se eu tenho uma aceleração de 0,4 e uma força de 0,1, se eu dobro a minha aceleração, ela vai para 0,8, o valor é o dobro do anterior, a minha força também tinha que dobrar. Porém, a minha força ela aumenta 3 vezes, ela passa de 0,1 para 0,3. Ou seja, os valores da força eles não são proporcionais em relação à aceleração. Então, esses valores dessa tabela não estão de acordo com a segunda lei de Newton. Tudo bem? O item B, ele pede para determinar a inclinação do gráfico. Resposta: não é possível calcular a inclinação do gráfico com as informações fornecidas, pois tem variações no gráfico. Uma hora está aumentando seus valores, outra está mantida constante, outro momento ele está aumentando novamente. Então, com essas informações e devido também a esse exercício não estar relacionado com a segunda lei de Newton, eu recomendo que vocês não calculem, não determinem a inclinação desse gráfico. Tudo bem? Em relação a isso, eu vou propor para vocês um novo exercício. Nós temos uma tabela abaixo que apresenta alguns valores das forças resultantes e da aceleração. Para a força de 0 newtons, nós temos que a aceleração é de 0. Força aplicada de 0,1 newtons, nós temos que a nossa aceleração é 0,4 metros por segundo ao quadrado. Se eu dobro a minha aceleração, o que vai acontecer com a minha força? Vamos calcular primeiro a massa. Calculando essa massa, podemos utilizar para calcular o valor das forças que estão sendo aplicadas. Então, o valor da massa para a força de 0,1 newtons e a aceleração de 0,4. Lembrando que essa força é a nossa força resultante. Utilizando a fórmula da segunda lei, que fala que a somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração. Substituindo os valores, obter a massa é 1 dividido por 4 kg. Agora, vamos calcular o valor da força para a aceleração de 0,8. Substituindo os valores, obtemos para a força de 0,2 newtons. Então, para a aceleração de 0,8, obtemos uma força de 0,2 newton. Está de acordo com a segunda lei de Newton, pois a aceleração, o seu valor dobrou, passou de 0,4 para 0,8, então a força também irá dobrar, passou de 0,1 para 0,2. Nesse exercício, tanto a força como a aceleração, eles são diretamente proporcionais. Então, resposta: como a aceleração e a força são proporcionais, então se um valor dobra, o outro também irá dobrar. Se um valor aumenta 3 vezes, o outro valor também irá aumentar 3 vezes. Assim, iremos completar a tabela. Eu tenho o valor da aceleração de 0,4. O seu valor vai para 1,2 metros por segundo ao quadrado. O seu valor está 3 vezes maior. Como a força e a aceleração são diretamente proporcionais, então o valor da sua força vai aumentar 3 vezes. Então, para a aceleração de 1,2, eu tenho uma força de 0,3. Se o valor da aceleração quadruplica, então a minha força também irá quadruplicar. Então, se eu tenho para 0,1, se eu multiplicar esse valor por 4, eu acho que a minha força é 0,4. Então, com os dados dessa tabela, verificamos que a força e a aceleração
são diretamente proporcionais. Assim, nós podemos construir o gráfico da força em função da aceleração. Então, nós temos os valores da força no eixo Y e da aceleração no eixo X. Os valores, obtemos uma reta linear. Para a força de 0, nós temos uma aceleração de 0. Para uma força de 0,1, nós temos uma aceleração de 0,4. Temos uma reta linear. Para a força de 0,4, nós temos uma aceleração de 1,6. Então, o item A, nós conseguimos construir o gráfico da força versus a aceleração. O item B, ele pede para determinar a inclinação do gráfico. A inclinação está relacionada mais com a tangente. Então, nós temos a inclinação, que é um ângulo alfa. Para calcular essa inclinação, vamos calcular através da tangente. Então, o eixo X, nós temos os valores da aceleração, e o eixo Y, nós temos o valor da força. Eu peguei os dois valores extremos. Para a aceleração de 0, temos a força de 0. E, analisando o gráfico, eu peguei esse valor, que é a tangente, o cateto adjacente, dividido pelo cateto oposto. Tudo bem? Substituindo os valores, nós temos que 1,6 menos 0, dividido por 0,4 menos 0. Obtemos para o valor da tangente de α igual a 4. Então, calculando o valor de arco tangente, obtemos que o ângulo, que a inclinação do gráfico é igual a 75,97 graus. Tudo bem, meus amigos? Muito obrigado e até a próxima!